Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, sejam bem-vindos à quinta web aula da disciplina de Matemática Básica Aplicada. Me chamo Rafael Ninck e, como audiodescrição, eu sou um homem, estou trajando uma calça jeans, sapato social preto, uma camisa bordô e um paletó cinza. O meu sinal para a comunidade surda, Rafael. E estou dentro do estúdio do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte, com uma plotagem branca com detalhes em verdes e os dizeres EAD mudando realidades. Na aula de hoje, falaremos um pouco sobre os juros compostos, dando continuidade à aula anterior, mas hoje com a ênfase no cálculo do capital, da taxa de juros e do tempo de uma aplicação. Veremos ainda exemplo com o tempo fracionário, quando você não cumpriu todo o prazo da aplicação ou está em tempos diferentes lá da taxa, de como a taxa está capitalizada. Então, a gente espera que ao término da aula você consiga definir juros compostos, já que a gente vai fazer algumas aplicações, e ainda diferenciar o regime de capitalização simples do composto, como já fizemos anteriormente, e aplicar o regime de capitalização composto, como eu comentei, para calcular o valor do capital, o valor da taxa e o valor do tempo dentro de uma aplicação. Então, a questão norteadora, como vimos na aula anterior, para calcular e vimos como calcular os juros e o montante, mas agora a gente vai entender como que a gente faz para calcular o capital, a taxa de juros e o tempo de aplicação. Para recordar, comentamos que os juros compostos é um regime de capitalização em que os juros ele vai ser calculado sobre o montante do período anterior, e essa é a diferença dos juros simples. Juros simples, a base é sempre o capital. Nos juros compostos, a dívida atualizada. Com isso, gera o efeito de juros sobre juros, ou seja, os juros faz parte do capital para os próximos meses. Para fazer o cálculo dos juros, a gente vai utilizar em especial a expressão montante, que é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa, elevado ao tempo. Onde o M significa o montante, ou seja, o valor final. O capital, o C, o meu capital, o valor que foi emprestado ou investido. O I, a taxa de juros. E o N, o tempo, quantos períodos aconteceu. E esse período está de acordo com a taxa. Se a taxa for ao mês, o período tem que ser contado em meses. Se a taxa é anual, o período tem que ser contado em anos. Então vamos para um exemplo, mas agora, diferente da aula anterior, a gente vai tentar descobrir qual que foi o capital emprestado. Então, o problema diz qual capital deve ser aplicado. Então, observe que eu estou procurando o valor do meu capital a uma taxa de 2%. E aí, olha só, essa taxa é mensal, então é 2% ao mês. No regime de capitalização composto, durante 8 meses, tempo, para atingir um montante de R$ 2.343,32. Então, para a gente resumir, a gente está procurando o valor do capital e para isso foi dado o montante de R$ 2.343,32 com uma taxa de juros mensal de 2%. E esse capital ele ficou aplicado durante 8 meses. Observe que a taxa mensal, período mensal. Então não precisa fazer conversão. Temos que a fórmula dos juros compostos é montante igual capital 1 mais a taxa pelo tempo. E aí, substituindo esses valores lá na nossa expressão, eu tenho que foi dado o capital. E eu vou o montante. E eu vou substituir esse montante na minha expressão. O capital é a informação que eu procuro, então eu não vou ter como substituir pelo valor, permanece o C, 1 mais a taxa de juros. Qual que é a taxa de juros? 2%. Como já vimos, por cento por 100. Então vai ser 0,02. Elevado ao tempo, 8 meses. Pronto.
a gente substituiu no problema, gerou uma equação porque eu tenho uma incógnita, um valor desconhecido que é o valor do capital. E a gente vai resolver essa expressão. Numa expressão, numa equação, eu tenho que resolver algumas operações primeiro que outras. E o que eu resolvo primeiro? O que está dentro do parênteses. Eu vou somar 1 mais 0,02, vai dar 1,02 elevado à oitava potência. Depois vimos que a primeira operação que a gente faz nesse caso, depois que resolveu o que está dentro do parênteses, é minha potência. Então, continua o capital que multiplica o resultado dessa potência. E para isso, você pode utilizar a calculadora financeira, ou uma calculadora científica, ou ainda uma calculadora simples, só que você precisa se atentar que você tem que multiplicar 1,02 por 1,02, 8 fatores. E isso vai dar um valor aproximado de 1,171659. Pronto. Só que agora eu quero achar o capital. Para achar o capital, esse capital, eu tenho que isolar essa incógnita. E como que a gente faz isso? Tirando esse 1,171659. Como ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, eu tenho R$ 2.343,32 dividido por quem? Pela expressão 1,171659. Com isso, vai ficar igual o capital. Ou seja, o capital é o resultado dessa divisão. Fazendo a divisão, a gente vai achar que o capital é de R$ 2.000. Então, se eu aplicar R$ 2.000 a 2% durante 8 meses, eu vou acumular esse montante de R$ 2.343,32. Agora, como que a gente faria isso lá na calculadora financeira? Então, na calculadora financeira, você precisa digitar os valores e dizer o que eles significam. E aí a gente já viu, tem tempo, taxa, capital e valor futuro. Então, nesse caso, eu vou digitar, por exemplo, que eu tenho uma taxa de 2%, então 2, tecla I. Eu tenho tempo 8 e eu digo que é tempo. E aí eu digito o valor, 2.300, e aí tem que se atentar pelo detalhe que nessa calculadora o ponto equivale à nossa vírgula, então 2.343,32, e você diz que ela é o valor futuro, ou seja, o montante. E por último, você tecla o que você quer saber, que é o PV. Com isso, vai ser mostrado na tela já a resposta final, o valor daquele capital que foi tomado emprestado, certo? Então, na calculadora HP, ou nas calculadoras financeiras, a lógica é: informa as variáveis que você conhece, diz o que ela significa, e por último, você pede a variável que você está procurando. Dando sequência, já que a gente aprendeu a como achar o valor do capital, agora como que a gente faz para achar a taxa de uma aplicação? Então imagine que eu já tenho o valor do capital e do montante, eu quero achar qual que foi a taxa aplicada. Por exemplo, eu tomei um dinheiro emprestado, qual que é a taxa que eu estou pagando de juros? Então no problema diz, o investidor aplicou R$ 5.000, capital, durante um ano. Um ano é tempo. Então tempo, um ano. Se eu utilizar o tempo em ano, a taxa vai ser anual. Se eu utilizar, por exemplo, 12 meses, a taxa ela vai ser mensal. Após esse período, obteve um retorno de R$ 5.634,13. Um retorno, ou seja, o nosso montante. E aí eu quero saber qual a taxa aplicada. Eu quero achar o valor do meu I. Substituindo lá na nossa expressão, eu tenho então, olha, fórmula, montante, capital, 1 mais a taxa pelo tempo. Montante, 5.634,13, que é o retorno do meu investimento, quanto que eu trouxe ao término. O capital, R$ 5.000.
1 mais a taxa. Só que a taxa eu não tenho, elevado ao tempo 12 meses. E aí eu vou ter uma taxa mensal. Pronto. Substituindo a expressão, agora a gente vai resolver. Eu tenho uma equação, porque eu tenho um sinal de igualdade, e tenho uma variável i, que é uma incógnita, que eu não conheço esse valor. Então, o que a gente vai resolver primeiro? E aí você deve estar pensando, resolve o que está dentro do parênteses. Só que eu não posso somar 1 mais i. Eu só posso somar se eu tivesse 1i mais 1i. Aí eu posso somar, daria 2i. Como 1 não tem essa parte literal i, eu não posso somar. Automaticamente, se eu não posso somar, eu também não consigo resolver essa potência, porque essa potência vai virar uma expressão gigantesca. Então, o que a gente vai tentar fazer de estratégia? A gente sempre pensa, nesse segundo membro, o que eu teria que fazer primeiro? Soma, potência e, por último, a multiplicação. A gente vai pensar agora o processo contrário. Eu vou tirar informações para o outro membro para tentar deixar esse termo 1 mais i elevado a 12 mais simples o possível, ou sem tantas operações para serem resolvidas. Então, o primeiro termo que eu vou passar para o primeiro membro é o último que eu resolveria, ou seja, a minha multiplicação. Então, eu vou tirar esse 5.000 e passar para o primeiro termo, primeiro membro. Como ele estava multiplicando, o inverso da multiplicação é uma divisão. Então, eu tenho 5.634,13 dividido para 5.000. E aqui no segundo membro vai sobrar só 1 mais a taxa elevado a 12. Fazendo a divisão, a gente tem o valor de 1,126826. A expressão está menor, mas ainda não me ajuda muito, porque eu ainda preciso resolver aquela potência. Como eu não consigo resolver a potência, eu vou tirar elementos para o primeiro membro. E aí, recapitulando, dessa operação, o que eu faria primeiro? Primeiro que está dentro do parênteses e, por último, a potência. Então, como eu faria por último a potência, quando a gente vai mudar de termo, é essa operação que a gente faz primeiro. Então, eu vou tirar aquela potência, esse expoente 12, e passar para o primeiro membro. Só que quando a gente muda de membro, a gente muda a operação para a operação inversa. E qual que é a operação inversa da potência? A raiz. Então, a gente passa para esse termo como sendo uma raiz de 1,126826. Só que o índice da raiz é equivalente ao expoente, ou seja, eu estou procurando um número que multiplicado por ele mesmo, 12 fatores, vai chegar nesse 1,12. E eu vou tirar essa raiz, e no segundo membro só sobra 1 mais i, e aí fica uma expressão um pouco mais simples de se resolver. Com o uso de uma calculadora científica, você pode resolver essa expressão, que vai dar aproximadamente 1,01, que é igual a 1 mais i. Lá no AVA tem um manual de como fazer raiz utilizando a calculadora científica. E aí, como ficou uma expressão um pouco mais simples, para a gente achar o valor do i, basta isolá-lo. Então, eu tiro esse 1 e passo para o primeiro membro. Então, ficou 1,01. Esse 1 é positivo, passa para cá negativo, igual a i. Logo, o valor do meu i vai ser o resultado dessa subtração, ou seja, 0,01. Só que como taxa a gente costuma expressar em percentual, eu multiplico por 100%, que vai dar 1%. Quando a gente fala que está multiplicando por 100%, 100 dividido para 100 é 1, a gente está multiplicando por 1, não vai alterar o resultado. Só que por que parece que altera? Porque eu só multiplico pelo 100, o símbolo de porcentagem continua. Então, 0,01 equivale a 1%. Como eu considerei um tempo mensal, isso daqui é uma taxa de 1% ao mês. Então, observe que para calcular o valor da nossa taxa de juros, sempre vai recair numa radiciação. Você precisa resolver essa radiciação. Pode utilizar uma calculadora científica ou poderia até utilizar lá a nossa tabelinha de potências
para achar uma potência que se aproxima daquele valor, certo? Mas é importante que tente utilizar uma calculadora, utilize o Excel. Você pode baixar emuladores de calculadoras científicas, ou até mesmo, provavelmente, a sua calculadora do celular tem a função científica. Então, tente utilizá-la. Agora, falta a gente ver um exemplo de como achar, então, o tempo de uma aplicação. Então, imagine o seguinte. Se a inflação mensal está em torno de 0,8%, seria equivalente à nossa taxa de juros, que é o que vai fazer a correção. E o salário de um empregado, que era de R$4.000, foi corrigido para 4.331. Então, há quanto tempo o salário estava defasado? Então, olha só, valor inicial, capital, valor final, montante, taxa de juros que foi utilizado para corrigir o salário é o mesmo na inflação. E aí eu quero achar o meu tempo. Então, vamos lá. Usando a fórmula dos juros compostos, montante, capital, 1 mais a taxa de juros sobre o tempo. Qual que era o montante? O valor corrigido do salário, R$ 4.331,77. Qual que é o capital? O valor do salário anterior, R$ 4.000. Qual que é a taxa de juros? 0,8%. Dividido por 100, 0,08. E aí eu quero achar o tempo. Quanto tempo que o salário estava defasado? Montamos a expressão, temos uma equação na qual a gente quer achar o valor do tempo. Então, eu vou tentar resolver o máximo de operações possíveis para depois achar o meu tempo. O que a gente resolve primeiro? O que está dentro do parênteses. E nesse caso, a gente consegue resolver isso. Ficaria 4.331,77 igual os R$4.000 que multiplica 1,008 elevado a n. Como eu resolvi o que está dentro do parênteses, não há mais a necessidade de manter aquele parênteses, mas se você colocar, não tem perigo, não vai afetar a resolução, tá? Então lembre-se, primeiro a gente fazia o que estava dentro do parênteses, depois faz a potência. Só que como que eu vou fazer uma potência com expoente n? Não consigo resolver, eu não sei o valor do n para resolver a potência. Então a gente vai usar a mesma estratégia que a gente fez anterior. Primeiro a gente resolve a potência e depois multiplica pelo 4.000. Então, como 4.000 é a última coisa que a gente faz, a gente pode tirar esses 4.000 e mudar para o primeiro membro. Como ele estava multiplicando, a gente passa dividindo. Fica 4.331,77 dividido por R$4.000. Logo, sobrou só 1,008 elevado a n. Fazendo a divisão, eu vou ter um valor aproximado de 0,829,425, que é igual a 1,008 elevado a n. Mas eu quero achar o n. Então, o que a gente poderia pensar? Ah, faz igual o problema anterior, joga o n para cá como raiz. Só que se eu fizer isso, eu vou ter a raiz enésima de 1,08, que eu também não consigo calcular. Então, nesse problema, a gente vai usar uma outra estratégia, que é calcular o logaritmo de ambos os membros para tentar resolver. E aí, para isso, a gente precisa usar um pouquinho mais de matemática, não tão básica, mas matemática provavelmente você já deve ter visto lá no ensino médio, que é o logaritmo. E eu vou usar o logaritmo decimal, faço o logaritmo do primeiro membro, e para que não altere o resultado, eu vou calcular o logaritmo do segundo membro. Eu vou fazer o log de 1,008 elevado a n. Isso está dentro do meu logaritmando. Quando a gente faz com os dois lados ao mesmo tempo, não vai alterar a igualdade, já não vai deixar de ser igual. Já que se os valores eram iguais, quando eu calculo o logaritmo, espera-se que os valores sejam iguais. Utilizando uma calculadora científica, você pode calcular o valor desse logaritmo, que vai dar aproximadamente 0,0346054.
Infelizmente, você vai ter que utilizar uma calculadora científica nesse caso. Antigamente até existiam livros chamados Tábuas de Logaritmo, que aí você poderia utilizar um logaritmo aproximado. Mas isso as calculadoras já fazem. Agora, como que eu vou calcular o logaritmo de 1,08 elevado a n? Se eu não sei o valor do n. E é aqui que entra a vantagem de utilizar um logaritmo. Quando eu tenho um logaritmo de uma potência, eu posso tirar esse expoente e passar para como um fator multiplicando o logaritmo. Então isso daqui é como se ficasse n que multiplica, deixa eu trocar de cor para não misturar, n que multiplica logaritmo de 1,008. Essa é uma propriedade do logaritmo. Logaritmo de uma potência é igual ao expoente que multiplica o logaritmo da base. Logaritmo da base, log de 1,008, eu consigo calcular. Ele vai dar 0,00346053. Isso eu fiz usando uma calculadora científica. Como esse valor refere-se apenas ao logaritmo, falta multiplicar isso daqui por n. Pronto. Agora observe que eu já não tenho mais uma expressão com potência, com raiz, com logaritmo. Eu tenho uma expressão simples. Para achar o valor do n, eu tiro esse 0,03 e passo ele dividindo, já que ele está multiplicando. Com isso eu tenho 0,034654 dividindo por 0,0346053, que vai dar o valor do meu n. Logo, o n é o resultado dessa divisão, que vai dar aproximadamente 10. Como é tempo e a minha taxa era mensal, isso daqui significa que eram 10 meses. Ok? Agora, vamos para outro exemplo, só que agora utilizando uma taxa, um tempo fracionário na hora de gerar a conversão. Então, o capital de R$30.000 foi aplicada a taxa de juros compostos de 2% ao mês e foi resgatada após 75 dias. Qual o valor do resgate? Então, o que a gente vai fazer? Para resolver essa expressão, a gente já tem algumas informações. Eu tenho o valor do capital, eu tenho a taxa de juros e tenho o tempo. Só que o tempo está diferente da taxa de juros. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa converter esses 75 dias para meses. Quando eu converto para meses, dividindo por 30, vai dar 2,5 meses. E você pode usar esse fator fracionário lá no expoente. Então, a gente tem que o montante era igual ao capital de 30.000, que multiplica 1 mais a taxa de juros de 2%, lá a nossa formulazinha do juros simples, dos juros compostos, elevado ao tempo, que é 2,5. Então, não importa se o tempo é fracionário, mas ele precisa estar alinhado com a taxa. Resolve o que está dentro do parênteses, potência e depois multiplica. Com isso, a gente tem um montante de R$ 31.522,57. Então, faça a conversão do tempo. Então, para a gente recapitular, na aula de hoje falamos de juros compostos, como calcular capital, como calcular o tempo e a taxa. Ficam as referências, ok? Então, até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.